Olá amigos, tudo bem? Bom, hoje pretendo tratar de recursos trabalhistas no processo do trabalho, os mais comuns do dia a dia e falando apenas a questão do prazo, hipóteses de cabimento, a finalidade de cada um deles, tá? Bom, o primeiro deles seriam os embargos de declaração, um recurso simples que é direcionado ao próprio magistrado que deu a decisão e esse recurso tem a finalidade de suprir eventuais omissões, contradições ou até erros materiais, erros de escrita, assim, que porventura tenha nessas decisões. E ele é cabível em qualquer decisão judicial, tá? O prazo dele é de 5 dias e quando você interpõe os embargos de declaração, ele interrompe o prazo para os demais recursos. Então, se sai uma sentença, por exemplo, eu tenho 8 dias para entrar com recurso ordinário, que a gente vai ver em seguida. Porém, se alguém entra com embargos de declaração tempestivos, isso que a gente tem que lembrar. Se os embargos de declaração forem tempestivos, ou seja, dentro ali dos 5 dias previstos na lei, eles interrompem o prazo para o recurso ordinário. E aí então, quando sair essa sentença dos embargos, é que recomeça a contagem do prazo de 8 dias para o recurso ordinário, tá? Mas os embargos de declaração têm que ser tempestivos. Se eles forem protocolados, por exemplo, ali no dia 6, né, no sexto dia, no dia seguinte ao vencimento do prazo, acabou, isso não interrompe o prazo para o recurso ordinário. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, o segundo recurso então é o recurso ordinário, que tem o prazo de 8 dias e tem a finalidade de reformar ou anular uma sentença ou uma decisão de primeira instância, né? E nesse recurso a gente pode tratar de qualquer assunto, tanto questões jurídicas como questões de prova, questões de fato, falar o que a testemunha falou, o que o perito falou, que não é bem assim, e que tal testemunha deve valer em relação a tal outra prova e assim por diante. É um recurso amplo que trata todas as matérias que a gente analisou já na primeira instância e que o juiz também analisou, certo? Depois desse recurso de revista, sai um acórdão do tribunal regional dizendo o seu entendimento. E a partir desse acórdão regional é cabível o recurso de revista. O recurso de revista também é cabível no prazo de 8 dias, inclusive no processo do trabalho tudo é 8 dias, com exceção dos embargos de declaração que são 5 dias. E esse recurso de revista é cabível para o Tribunal Superior do Trabalho, que é o tribunal que fica em Brasília, porém esse tribunal não analisa todas as questões como no caso do recurso ordinário. Então a segunda instância, que é o Tribunal Regional do Trabalho, analisa todos os assuntos do processo. Tudo que está sendo discutido volta para o tribunal. Agora, o TST, por meio do recurso de revista, ele analisa apenas algumas situações. Porque a sua finalidade basicamente é a seguinte, é a de uniformizar entendimentos. Então se eu tenho entendimentos divergentes entre TRTs, né, porque existem vários TRTs no Brasil, praticamente um em cada estado, e se houver um entendimento divergente, o TST é quem vai uniformizar a jurisprudência e falar o entendimento correto é esse. E também quando houver ofensa a alguma norma, lei, Constituição Federal e assim por diante, o TST tem que se manifestar para dizer se a lei está sendo violada ou não. Então, no fim das contas, o TST trata apenas de matérias jurídicas, apenas tenta proteger a legislação e a Constituição Federal, certo? Então, isso que nós temos que ficar atentos. A gente não pode rediscutir no TST, por meio do recurso de revista, fatos e provas, dizer que as testemunhas falaram algo diferente do que estava ali no acórdão ou na sentença, que na verdade o laudo pericial foi equivocado. Isso a gente não trata no TST. No TST a gente parte de uma premissa fática que está ali no acórdão, né? Já está ali registrado no acórdão, e chega e fala, olha, a interpretação jurídica sobre esse fato, que é incontroverso, que está ali indiscutível, a interpretação jurídica sobre esse fato está equivocada. E aí eles analisam o enquadramento jurídico e não o fato em si, porque o fato já está consolidado.
Não sei se fui claro, porque o recurso de revista realmente ele é muito complexo, mas é mais ou menos nesta linha, né? Outro recurso importante é o agravo de instrumento. O agravo de instrumento ele é cabível no processo do trabalho quando houver negativa de seguimento a um recurso, porque todo recurso, com exceção dos embargos de declaração, são protocolados no juízo que prolatou a decisão, para que se faça ali as contrarrazões, né, o contraditório, e analise os pressupostos desse recurso, e estando todos os pressupostos recursais ali preenchidos, esse tribunal, ou no caso o juiz, né, esse órgão prolator da decisão que recebeu o recurso, ele envia para a instância superior. E na instância superior, então, é que vai se analisar o mérito do recurso, enquanto que na instância inferior, que é aquela que recebeu, somente se analisam esses pressupostos. Agora, e se a instância inferior, que deu a primeira decisão, que está sendo recorrida, ela diz que não foram preenchidos os pressupostos recursais, que o depósito recursal ou as custas estão erradas, ou que falta interesse recursal, ou por N motivos, não dá seguimento ao recurso, fala, não vou mandar para o tribunal lá em cima. Cabe então à parte recorrente, que teve o seu recurso, o segmento do seu recurso negado, entrar com esse agravo de instrumento, também nesse juízo, porém o agravo de instrumento vai direto para o tribunal, junto com esse recurso principal, vai direto para o tribunal, e esse tribunal vai analisar se o órgão inferior dele fez bem ao negar esse recurso, né, o seguimento a esse recurso, né? Então, o agravo de instrumento serve para destrancar um recurso na linguagem do nosso dia a dia, né? O que é usual é isso, negou segmento, agravo de instrumento, certo? Bom, basicamente esses são os 4 recursos que a gente mais se utiliza no dia a dia. Existem diversos outros, talvez a gente volte em outros vídeos tratar deles com mais profundidade inclusive, mas esse é o panorama básico dos recursos trabalhistas no nosso dia a dia.